Estamos começando mais um Mulheres no Comando, de férias, então estou com quem? Com a Rânia. A Rânia vai participar da nossa live um pedacinho, daqui a pouco ela vai ali com a prima, brincar. Hoje nós temos uma convidada super especial, que é a Marcela Minhoto, inclusive esposa de um grande mestre lá da Maple Bear, né, de um dos sócios. Então, nada mais, né, do que a Rânia participar aqui com a gente. Oi, Marcela, já tá aqui. A Marcela é psicóloga, uma grande referência para nós, mulheres. Vamos falar sobre como transformar nós em força. Ela já tá aqui, eu vou aceitar ela. Com as pessoas, compartilhem essa live com mais pessoas, para as pessoas conhecerem nosso trabalho, conhecerem a Marcela, que é uma mulher incrível. Olha, já tá aqui com a gente. Oi, Má, tudo bem? Boa Oiê, tarde. tudo bem? Boa Seja muito tarde. bem-vindo. Temos uma convidada especial agora. Tô vendo. Oi, Já, Rania. eu vou falar um pouquinho assim, gente. A Marcela é uma psicóloga por formação, né? Mas ela também é consteladora familiar. Ela tem uma abordagem super especial em todo o trabalho dela. Tem um livro que chama, né, Como Transformar Nós em Força. Então, eu achei, lá o livro dela. Eu quero ler esse livro, hein? E aí eu falei, vamos fazer o tema dessa live, né? Eu falei, vamos fazer como transformar nós em força, que eu acho que esse final de ano a gente precisa ter essa força, né? Buscar esse entendimento para começar o ano muito bem, né? Então, eu acho nada mais justo que a gente falar sobre esse tema. Queria que você começasse falando sobre você, um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua formação, como é que você começou como psicóloga, como que você Oi? iniciou nessa Ai, parte de travou. constelação familiar, se apresentando aqui pra gente, né? Essa Uhum. prévia, e depois a gente começa com as perguntas. Seja muito bem-vinda. Ah, então tá bom. Obrigada. Deu uma travada na hora que você estava falando. Você quer que eu me apresente, né? Eu falei para você começar se apresentando, contando um pouco da sua história, como é que você começou nessa parte de constelação, principalmente como psicóloga também, que é a sua formação, né? Conta um pouco da sua história, da sua jornada até hoje. Ah, legal. Eu sou psicóloga há mais de 20 anos já, né? Eu fiz faculdade de psicologia e na faculdade eu estava lá meio procurando uma abordagem, porque eu sempre quis trabalhar com clínica, eu sempre me vi trabalhando com pessoas, né? Foi toda vez isso ia fortalecendo. Dentro da faculdade eu conheci o humanismo, que é uma corrente de pensamento filosófico dentro da psicologia. E dentro do humanismo, a abordagem da Gestalt terapia. E aí eu fui ser, fui fazer especialização em Gestalt terapia. Então hoje eu sou psicóloga, a minha abordagem na qual eu trabalho é a Gestalt terapia, que tem fundamentação no humanismo, no existencialismo. E durante a formação eu estava lá e aí eu fui estudando, fui fazendo. É uma abordagem muito vivencial, Sim. né? Uhum. A Gestalt ela é muito vivencial, ela é muito focada no aqui e agora, tanto que nessa onda de mindfulness, né, eu falo, nossa, a gente já falava disso há muito tempo atrás na Gestalt terapia, da atenção plena, do estar presente, do se relacionar, do que é o Sim. fenômeno e como você reage ao fenômeno no aqui e agora, estudo é da Gestalt. E aí lá eu fui conhecendo e tinha um workshop de constelação familiar. E aí eu Uhum. fui fazer, que era um gestalt terapeuta da Argentina, que veio dar o workshop, e aí eu fui Uhum. fazer o workshop com ele, e eu simplesmente achei transformador. Sim, imagino. Né? Então eu achei que a constelação familiar me trouxe olhares e Uhum. formas de entendimento Uhum. que até então eu desconhecia, né? É, de forma muito vivencial, conversando, eu achei muito transformador. E aí resolvi estudar. E aí, paralela a isso, eu já sou consteladora há 15 anos. Eu já Olha tenho só. duas especializações em constelação familiar. Uhum. Uma pela Hellinger Schul no Brasil. Hellinger Schul é a escola do Bert Hellinger, que ele é o criador das constelações familiares. E eu acabei fazendo a pós-graduação oficial dele aqui no Brasil. Eu fui da primeira turma. Uhum. Então, e a minha segunda formação em Gestalt, em constelação familiar. Relação.
que é pela Hellinger Shoe no Brasil. Então, eu tenho É, aí uma jornada longa. jornada longa e assim, isso traz assim, pra gente, como eu falei pra você, quando a gente conversou pela primeira vez, eu falei, nossa, eu acho que esse tema é muito importante para todas as mulheres, né? Mulheres no Comando, a gente traz aqui sempre, semanalmente, mulheres que trabalham, empreendedoras, que estão sempre correndo ali, né, no dia a dia, correndo atrás, e acabam esquecendo de se cuidar, de se olhar internamente. Então, eu acho que essa parte da psicologia, da constelação, é muito importante a gente falar e abordar para a gente conseguir transformar esses nós aí em força. Eu queria até que você falasse como é que surgiu esse nome do livro, né, para a gente começar falando sobre esse tema. Porque quando eu fui convidada para fazer parte desse livro, ele é uma co-criação, são vários autores e tem uma organizadora. Uhum. É, ela me chamou para fazer parte desse livro através de umas amigas minhas que também fizeram a formação, as duas formações de constelação, elas fizeram comigo, são minhas parceiras do Rio de Janeiro. E aí elas, a Karine, que é a coordenadora do livro, a organizadora, entrou em contato com a Paula e com a Clarice, e elas me indicaram para fazer parte desse elenco de autores. Uhum. E aí o nome surgiu de um jeito bem interessante, porque é mais ou menos é bem isso que a constelação faz, ela transforma nó em laço. Porque toda vez a gente fala muito de uma linguagem, dentro da linguagem técnica da constelação, a gente fala dos emaranhados que obstruem o fluxo do amor. Né? Quando você vai estudando, o Hellinger fala muito disso, de como a gente vai se emaranhando, vai fazendo nó mesmo. Uhum. E aí, essa possibilidade de transformar a constelação chega como um caminho de conhecimento. Ela não é uma técnica, ela não é, ela é uma filosofia para a vida, né? Verdade. Ela é um caminho para o conhecimento. Então, ela desfaz emaranhados. E quando você desfaz um emaranhado que seria um nó, você cria um laço. Então, É a muito partir, perfeito. é, é E a é muito partir perfeito dessa porque a ideia. primeira vez, assim, até falando da minha vida pessoal um pouquinho, né? A primeira vez que eu fiz entendi o que era constelação familiar, eu falei, gente, que coisa mais maravilhosa, porque assim, não tem muita ligação com religião, né? Isso é Não, importante falar, porque as pessoas às vezes acham que, né, a gente vai falar de religião, e não, eu acho que é algo muito tem técnicas, é muito profundo. As pessoas que trabalham com isso estudam muito, assim como vocês são 15 mais muitos anos aí de mercado. E ainda você tem esse complemento que é a psicologia, que isso também transforma ainda mais, te dá muito mais poder ali de conseguir trazer essa dor, esse nó ali e transformar em força, em laço, como você disse. E para mim foi muito, me ajudou demais nessa parte do emagrecimento. Né, no meu caso, foi que a minha família, as mulheres da minha família passaram fome, aí a gente uhum, comia como se fosse reverenciando aquelas mulheres, como se tivesse que, né? E foi uma coisa muito profunda para mim, quando eu fui sentindo, entendendo isso. Ó, a doutora Bruna é uma grande amiga minha, ela fez e ajudou muito ela. Eu acho que é isso mesmo, a gente conseguir desmistificar e mostrar a força que isso tem, né? é uma filosofia muito poderosa, né? Não tem nada de místico, ela é muito bem fundamentada é que assim, ela ainda está em construção, né? O Bert Hellinger, ele faleceu em 2019. Uhum. Então é muito recente ainda, né? Então, assim, as bases epistemológicas dela ainda precisam ser constituídas como para se tornar uma ciência oficial. E como ela é muito fenomenológica, e aí uma das críticas dos cientistas falando que é uma pseudociência, o Hellinger nunca falou que era uma ciência, né? Ele nunca disse isso, ele sempre ofereceu como uma possibilidade de descoberta e um trabalho existencial, um trabalho pessoal. Tanto que ele fala, a constelação é para todo mundo, e uma constelação bem feita é necessária uma única vez na vida. Verdade. Muito perfeito, porque fica marcado na sua vida e quando você tem uma consteladora realmente que faz o trabalho bem feito, né? Eu acho que né, tem que buscar isso, por isso que eu trouxe você, porque você é uma grande referência, né? Você consegue virar chave mesmo, né? E Sim. aí para o próximo, porque temos muitos, né? São muitas coisas, muitos emaranhados, como você diz, né? Muitas áreas da nossa vida. Então,
tem ano que você tá, né, no emaranhado específico, mas, né, e daí Isso. no outro ano que muda. Eu falo por mim, a gente precisa disso sempre, assim, pelo menos uma vez por ano. Como que funciona é um tratamento? Como que vocês lidam com isso? Ela é algo pontual. Ela Pontual. é um terapêutico, mas ela é pontual. Então, é Uhum. uma constelação e ela tem reverberações, né? Tá. Então, assim, porque, por exemplo, nada. Eu gosto de fazer a seguinte imagem, Trisha, para as pessoas. Eu sempre trago a seguinte imagem, acho que fica mais claro. A constelação é uma pedra que caiu no lago. Sim. Ela transformou o lago de cima a baixo. Uhum. Ela foi da superfície até o fundo. A pedra estacionou no fundo do lago. Os peixes que vivem nesse lago nunca tinham vivido com essa pedra. Uhum. E É. aí eles passam a conviver com essa pedra. Essa pedra passa a fazer parte do lago. Então ela passa a constituir a paisagem, ela transforma o fundo do lago, mas ela também transforma a superfície, porque na hora que você joga uma pedra no lago, ela cria ondas. E essas ondas, elas vão no lago inteiro, elas chegam até as outras margens. Agora, se elas vão chegar como uma simples marola, se elas vão parar no caminho, se elas vão chegar igual um tsunami, depende da resistência e do que elas vão encontrando no caminho. Nossa, isso é muito bonito. Eu falo que esse final de ano foi um ano bem desafiador para muitas pessoas, muitas áreas. Eu falei com muitas empreendedoras, né? A gente tem grupos que a gente conversa muito sobre isso. E teve várias áreas da vida que elas precisavam ali de alguém, de um apoio, enfim. E você falando que é algo específico, eu acho que é necessário a gente poder abrir esse tema, né? Uhum. Para que as pessoas entendam onde buscar, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de tabu, tem um tabu aí, né? Eu vou buscar psicólogo, não preciso. Não sabe o que é constelação familiar, que isso também ajuda no empreender. Como uma mulher empreendedora conseguiria ter você ali como uma parceira, né, para evoluir ali a longo prazo? Ela tem que primeiro estar disponível para de fato olhar o que é que está impedindo ela de crescer. Não, isso é uma coisa perfeita. É você Então, assim, enxergar, primeiro passo, né? você tem que estar disponível e realmente aberta ao que está te impedindo de crescer. Às vezes você imagina, tem a ideia de que é uma coisa e na verdade é outra. E aí você não pode ficar amarrado naquela ideia, não, mas eu tenho certeza que é isso. Aí você não precisa de mim, você não precisa de ninguém, É. né? Se você estiver de fato aberta para entender o que é que pode estar impactando o teu crescimento, o que é que pode estar, onde você está esbarrando, qual é o emaranhado que está te impedindo. Dentro da sociedade, a gente não vive sozinho. A gente é sempre submetido a muitas camadas, Trisha. A gente tem, chama constelação familiar, mas ela não está ligada só à família. Ela seria mais uma ideia de sistemas. Os Uhum. sistemas existem na matemática, existem no universo, e tudo funciona em sistemas. A natureza é um grande sistema Uhum. que interdependente. Sim. Né? As plantas precisam do sol, precisam da água, elas têm uma codependência de uma série de outros fatores. Uhum. Nós, seres humanos, também. Só que a gente se acha muito autossuficiente. Por quê? Porque a gente cai na pegadinha do pensar. Sim. Né? A gente cai na pegadinha do pensar. Então, é o paradigma do penso, logo existo? Sim, Sim. penso, logo existo, mas não é somente pelo pensamento que você resolve as coisas. Estamos inseridos em contextos maiores e muito mais complexos. Exatamente. Como mulheres, a gente vive numa sociedade que cobra demais, Muito. né? Então, assim, é mais difícil para mulheres, com certeza é muito mais difícil para mulheres empreender. Empreender já é difícil, para mulheres então é muito mais difícil. Por quê? Porque a gente tem uma questão básica, você não pode se dar o luxo de só trabalhar. Quer dizer, você até pode, mas você também vai pagar o preço de ser julgada por isso. E exatamente, eu acho que essa abordagem que é muito importante a gente fazer aqui, porque a gente vê muitas mães, eu sou uma mãe que tenho, né, uma mãe de primeira viagem, que quero continuar trabalhando, mas também quero cuidar da minha filha, não quero perder a Aham. maternidade. Aí fica aquela ambiguidade na sua cabeça. E se você trabalha, se você deixa a seu filho na escola até mais tarde e vai trabalhar, é porque você é isso. Se você deixa de trabalhar para ficar com seu filho cuidando dele, você é aquilo. E assim, para o homem não tem muito isso. Ele simplesmente vai fazer o que ele tem que fazer e não está preocupado com essas coisas, né? Não tem essa preocupação. Não estou falando de todos, mas a grande maioria, né? A mulher, ela meio que
absorve isso para o homem conseguir ir à caça, e o homem conseguir fazer o que ele tem que fazer. E para nós, aí fica aquele emaranhado mesmo de sentimentos e emoções, e de não quero perder as oportunidades, não quero perder o mercado de trabalho, e ao mesmo tempo não quero perder a maternidade. E aí como que a gente vai fazer? Meu Deus. Então, o Hellinger, ele até gerou muitas polêmicas em falas dele, então tem muita, tem uma, como é que eu posso falar? Muitas pessoas que o acusam de ser machista porque ele falava que o privilégio maior dentro da família é da mulher, porque é ela que cuida. E aí Sim. falava, tá vendo? O Hellinger tá falando que uma mulher não pode trabalhar. Ele estava falando de uma consciência da importância da mulher, porque é ela que fica. Tanto que ele Muito. tem um livro lindo escrito, A Paz tem o Rosto das Mulheres. A paz começa nas mulheres, um negócio assim, a paz começa nas mulheres. Uhum. Ele diz que o dia que as mulheres assumirem o comando, a sociedade voltar a ser matriarcal, cessam as guerras. Porque nenhuma mulher vai colocar um filho numa guerra. Nenhuma É que mulher vai muitas não têm essa colocar. possibilidade, né? Tem muitas mães que não tem que trabalhar. Deu 6 meses, Não, a criança sim, tem mas que a voltar, paz né? começa nas mulheres, porque É, nenhuma é muito mulher difícil. gostaria de colocar colocar um filho se sacrificando. Exatamente. Nenhuma mulher gostaria de um parceiro se sacrificando, Sim. né? Então, assim, tem até um outro livro que não é de constelação, mas que é muito marcante, que diz, o título é A Guerra Não Tem Rosto de Mulher, dizendo que o lugar mais cruel para uma mulher viver é a guerra. E Sim, ele com vai certeza. contando ele é um autor e ele escreve sobre as guerras de secessão que tiveram pós-União Soviética, na Sim, década de 90. sim, E ele conta quão terrível foi para as mulheres. E o Hellinger sempre disse que a mãe é a vida, o pai é o mundo. sim. E aí a gente pode falar de função materna, de função paterna, e a gente principalmente precisa olhar na constituição social. A gente está inserido em um contexto social, não tem como Não tem quebrar como isso. fugir. Sim, verdade. Você pode ir transformando, e toda transformação é lenta e gradual. Já melhorou muito, Trisha. Se a gente está falando, graças às nossas antepassadas mulheres de 100 anos atrás, que lutaram e gritaram e morreram, inclusive, se sacrificaram, hoje a gente tem essa possibilidade de viver o dilema. Trabalha, fica em casa, a gente consegue fazer as duas coisas, graças a elas que super se sacrificaram, É verdade. né? Verdade. Então, assim, a gente tem que entender que o sistema transforma, Uhum. mas é uma transformação lenta e Gradual. gradual. E ele vai criando pontos de entropia, e a gente está falando das entropias dos sistemas, que vão criando pontos de atração para a evolução do sistema. E Uhum. aí a gente traz isso para um micro-universo que é a família, uma empresa. Às vezes, aí tem aquela frase que psicólogo fala e todo mundo odeia, em crise se cresce, mas é verdade. Pior que é, né? Porque você encontra soluções, você desemaranha, você vai atrás disso, né? É, e a constelação, ela abraça muito isso. Uhum. Porque ela é fundamentada nas ordens do amor, nas ordens da ajuda, porque o universo é regido por ordem. Sim. E E na eu hora que acho isso você lindo. entende as ordens, você pode ordenar a tua vida e tudo fica. E elas não são rígidas, elas estão em constante evolução. Mas existe ordem. E qual que seria essas ordens? Dê pra gente, assim, só um resuminho, assim, pra gente conseguir, as pessoas que estão aqui entenderem, né? Onde elas vão chegar se fizer uma consultoria aí com você, porque você trabalha com essa consultoria. Depois, no final, eu quero que você conte pra gente como que funciona para as pessoas te conhecerem o seu trabalho, né? Mas como é que funciona essa lei da ordem? As ordens do amor, elas são. Peraí, deixa eu só. Elas são três, Uhum. né? A hierarquia, o pertencimento e o dar e receber. São esses três fatores que regem, Uhum. né? Olha só, Os o sistemas. sistema. Então, o que que é a hierarquia? Quem chegou antes tem prioridade. Então, Olha quem só. já está há mais tempo no sistema, quem já está há mais tempo na família, tem prioridade, ou seja, é quem toma as decisões, Uhum. Legal. né? Às vezes, as grandes questões na família são quando essas ordens são Trocadas.
trocadas. Invertidas. Então, os filhos passam a mandar nos pais. Bom, aí vem as doenças, aí vem uma série de coisas disfuncionais Uhum. e fica muito pesado para quem inverte a ordem. Muito. Porque aí a gente fala de um equilíbrio entre dar e receber. O equilíbrio do dar e receber é ninguém pode dar aquilo que não recebeu e ninguém pode pegar mais do que precisa. Olha só. Então, Incrível. numa relação, aí a gente vai falar da relação que todo mundo tem, mãe e filho, porque todo mundo nasceu de alguém, Uhum. pais e filhos, tá? E aí a Perfeito. gente está falando de famílias, de filhos que chegaram pela via da adoção ou filhos que chegaram pela via natural, Uhum. tá? Então, assim, quando a gente está falando disso, a gente está falando de que os pais dão Sim. e os filhos precisam aprender a receber e não podem pedir mais do que precisam. Então, É. isso é bem difícil quando a gente olha para os nossos pais e dizer, eu recebi tudo que eu precisava. Você me deu Porque a tudo que gente, você tinha, e né? porque a Essas gente sempre frases. fica sintonizado na falta, Uhum. não no que. Então, aí, o quanto é o suficiente? O quanto você já pegou? O quanto você está exigindo? E a coisa não é Disney, né? A coisa É. é real. A coisa é o que tem que ser entre o ideal e o real. É muito difícil de a gente tem que ficar com o que é real. Então, às vezes, você já recebeu tudo que você precisava. Por quê? Ah, mas. Ok. Você recebeu a vida. É. Já é suficiente para você ser grato e seguir, né? É isso. E fazer algo de bom com a sua vida. Perfeito. Você se torna responsável pela sua existência, Uhum. pelo seu existir. Eles Uhum. te deram a vida e você precisa da vida. Ah, você Exatamente. vai falar para mim, não, mas é uma criança pequena, precisa de mais. Tá, ela precisa de comida, ela precisa de uma situação, ok. Mas às vezes a gente fica muito na falta. Não me deu um abraço, não me deu dinheiro. Então, Sempre falta, né? Sempre na nossa mente vai faltar, né? sem olhar o que já foi recebido, né? Então, isso também é bem importante. Isso é o que rege um outro princípio das ordens do amor e é o pertencimento. O pertencimento é todos fazem parte. Os que são, os que foram e os que não puderam ser dentro do sistema familiar. O que é quem não pôde ser? Os natimortos, os mortos que nos foram reconhecidos, os que se sacrificaram para o sistema ter sucesso, todas as pessoas que se sacrificaram para que aquela família fosse viva, Perfeito. ficasse viva, né? E o pertencimento é isso. Uma das grandes questões é olhar. Você vai ouvir pessoas de constelação dizendo, porque as exclusões provocam doenças. Porque a exclusão, quando você tira, expulsa alguém do sistema, você não faz mais parte, ou a pessoa não se sente mais parte disso, provoca um desequilíbrio. Uhum. Imagina uma mesa que está todo mundo sentado e tem um lugar vago. Sim. Aí esse lugar vago passa a ter outro lugar vago, esse lugar vago vai levando, e aí de repente não tem mais ali. Sim. Então a coisa não faz mais sentido ter um encontro familiar quando você não tá. E assim, tem muita coisa que a gente faz para pertencer. E Verdade. aí a gente vai falar tanto na família quanto na sociedade. Quantos sacrifícios a gente faz para pertencer? Muitos. Quantas pessoas se endividam simplesmente para pertencer Para em mostrar. algum Nossa, em alguma questão que não são. isso é demais, né? No Porque, mercado de trabalho, nós como empreendedores, ou enfim, pessoas que trabalham, porque o sapato, a camiseta, o relógio, o carro, para mostrar e para ser, enfim, aí você acaba que entra em lugares que não são seus naquele momento, né? mas que não significa que você não possa ocupar. Significa que Sim, sim, você vai poder ocupar, mas às vezes, será que você não está buscando fora algo, um reconhecimento, um olhar, uma sensação de pertencimento que não é lá de fora, é anterior, exatamente. Eu sempre né? falo, né, que tem que primeiro a gente cuidar da gente de dentro, né? Olhar para dentro para depois
olhar para fora. E quando a gente está perdido aqui dentro, nossos pensamentos, nossos sentimentos, a gente começa a trazer para fora coisas que não são nossas, que, né, que não fazem parte ali do nosso eu. Então, mas é difícil, é por isso que eu falei, tem que trazer a Marcela aqui, porque eu acho que as pessoas têm que entenderem esse cuidado, né? A gente tem que buscar isso dentro da gente. Eu até queria que você falasse aqui para as mulheres que estão aqui com a gente, empreendedoras, que assistem Mulheres do Comando, porque depois essa live fica salva, né, no nosso canal do YouTube, lá no Uhum. Spotify. Então, muitas mulheres estão aqui ouvindo, vão ouvir a gente também depois. O que elas podem fazer? Qual é a dica que você dá para elas, né? Como elas transformarem esses nós aí, esses emaranhados em força, e aonde elas buscarem essa ajuda, como é que elas encontram essa ajuda, onde encontrar você, por exemplo, onde está seu Instagram, enfim, contar um pouquinho sobre essa parte também para as pessoas conhecerem o seu trabalho. Mas primeiro, essa dica master para elas. Olha, eu acho que o que eu gostaria de dizer para todas as mulheres é não duvide do que você é capaz. Em nenhum momento. É verdade. Não duvide de você. É Não bem. escute questionamentos se, ai, será que você ou falas do tipo, nossa, você tá muito louca. Nossa, Deus me livre essa palavra. Nossa, muito Então, ruim, assim, né? seja louca, porque às vezes é necessário a gente ser louca para ser vista, É verdade. né? Então, assim, é um lugar de dor quando você passa a duvidar. Não deixe ninguém te diminuir. Porque, nossa, mas você e os seus filhos já se afasta dessa pessoa porque você está dando conta de tudo. Verdade. Então, não duvide do seu potencial. Que Não lindo. duvide do que você é capaz. É bem isso, porque Eu acho. essa força, né? Ela, quando a gente toma alguma atitude, já é porque a gente pensou muito tempo antes. A gente vem trabalhando isso na gente, né? E aí É, vem alguém e fala, então esses comentários, é a gente tampar os ouvidos mesmo. Se você já souber onde você quer chegar, que é muito importante, né? Vai com, né? Não desista. Eu sempre falo isso também. Não desista dos seus sonhos. Corra atrás, vai atrás dos seus sonhos, porque só você sabe onde você quer chegar. Só você sabe de onde você saiu. Só você sabe, né? Da sua vida. Então, é e por importante mais ouvir. que isso seja óbvio, né? E você É, fala, às vezes a gente ouve uma fala desqualificadora ou até uma desqualificação disfarçada de elogio. Essas são as nossa, piores, essas são as Christian. piores. Porque, nossa, e Tipo, aí você aquilo? fica assim, a pessoa tá me elogiando, ela tá me depreciando. São Exatamente. as falas que a gente precisa jogar fora. E observar se dentro da sua vida algo não se repete muito. Sabe assim, às vezes, eu vou dar um exemplo de relações amorosas. Ah, eu tenho dedo podre. Eu só escolho homens que não prestam. Opa, acende um sinal de alerta. O Tem que que trabalhar. será que você está buscando, né? Ou a quem você quer salvar? Verdade. Não necessariamente, né? A gente fica em papéis. Aí entram as ordens da ajuda, de ser os grandes salvadores, de querer Exatamente. salvar as pessoas, sem Uhum. perceber. Então acende um sinal de alerta. Ah, tem um problema recorrente na minha empresa, por exemplo, não para funcionar em determinada área. É possível também olhar, usar as constelações para olhar para isso e descobrir o que é que especificamente naquela área pode Olha que estar legal. desequilibrado, Perfeito. né? Isso é Pode estar muito faltando, interessante. Muito interessante né? Então, porque a gente vê muitas coisas na nossa vida se repetirem. E às vezes a gente fala, meu Deus, eu preciso mudar, ir para a próxima fase. O que eu tenho que aprender? Eu sempre pergunto para Deus, falo, Deus, o que eu tenho que aprender agora? Eu quero enxergar o que eu tenho que aprender para eu não passar mais por isso e eu ir para a próxima fase, sabe? Eu me pergunto sempre, porque quando eu vejo que aquilo ali tá um pouco muito difícil de sair daquela situação, ou tá repetindo, tô de novo aqui, como assim? O que eu, né? é. O que eu não enxerguei? Eu sempre pergunto isso, mas isso na constelação a gente consegue trabalhar, né? O que eu não enxerguei, mas também uma pergunta assim: a quem eu estou leal? Ai, olha só que legal. A quem veio antes de mim que também Olha, até não arrepio. pôde, não pôde conquistar, não pôde fazer. Às vezes Deus mandou até um letreiro em neon e aí a gente está de venda,
E aí o que a constelação te ajuda é tirar as vendas, É, né? Não é mágico, tá, gente? É um trabalho. E a pessoa, e foi o que eu falei lá no começo, Trisha, só funciona se a pessoa estiver realmente tá aberta. disponível e aberta a olhar diferente. Sim. E Tá, você então se a sabe pessoa que de fato quiser aprender. sim, ó, a Bruna falou, amei escutar tudo isso hoje. Eu também amei, viu? Porque eu trouxe ela, Bru, porque realmente faz parte da minha vida. É algo eu sou aquariana, né? Mas eu tenho ascendente em peixe. Então parece que eu sou muito fria, que eu não transmito muitos meus sentimentos, mas eu sou por dentro uma manteiga derretida. Mas é que é, eu não sei transferir falar sobre os sentimentos, né? Eu tenho um pouco de dificuldade nesse sentido. Abrir as minhas dores para as Você e pessoas. a humanidade, né? E aí eu sei que Não, muita eu gente acho que tem isso isso, te né? faz humana, né, E aí, Trisha? Eu acho que isso te faz humana. e como mulher, mais ainda, né? Nós mulheres, aí que a gente segura a bronca como mãe, a gente não quer mostrar, não quer passar. Eu falei, cara, eu preciso trazer a Marcela aqui, porque a gente tem que criar, né? Criar essa rotina de ter esse tipo de tratamento, eu acho, de ter esse tipo de acompanhamento, né? E como que as pessoas conseguem te encontrar, Mar? Conta aqui pra elas. Olha, tem o Instagram, né, que você já divulgou. Meu Instagram é Marcela_Minhoto Psicóloga. Então você consegue me achar nas redes sociais. Eu atualmente trabalho em Paulínia, que é aqui na região de Campinas, né? Meu consultório é em Paulínia e eu faço encontros de constelação. Então, eu fico de olho lá no Instagram, por exemplo, vai ter um agora 24 de janeiro. Daqui a pouco eu vou colocar. Só que eu trabalho com 10 vagas, Trisha, são só Ih, deixa eu 10. falar. Eu Meu gosto de um Deus. grupo pequeno, acolhedor. Tem vaga ainda para janeiro? Eu vou divulgar no meu Tem Instagram. vaga ainda, tem Eu vou vaga. divulgar então no meu Instagram e aí a gente vê, vamos ver se eu quero estar presente, ver se levar umas empreendedoras, umas mulheres, umas mães aqui comigo. Vamos ver se E alguém, sim, quem quiser me chama que nós vamos juntas aqui. A Paulina que vai ser? Paulinha, em Paulinha. E aí, sabe, Trisha, também tem os mitos pessoais. A gente é muito carregado em mitos. Existem muitos mitos sobre a mulher e sobre a maternidade. É, né? Eu acho que hoje em dia, quando se cria uma rede de mulheres, mulheres sempre viveram em rede, uma se apoiando na outra. Foi o avanço da sociedade, uma forma de até de domínio que separaram as mulheres e encerraram elas dentro de Uhum. casa, né? Porque mulheres que se apoiam em mulheres tendem a ser mais fortes. Verdade. A gente cresce junto, a gente Muito. cresce no comum. A humanidade só evoluiu porque ela foi para o comum, Uhum. né? E a gente tem o paradigma da individualidade que está deixando todo mundo doente. Uhum. Você por você, você passar por cima de todo mundo. Eu acho que tem muita gente querendo rever isso. E empreender precisa de rede. Mães precisam de rede, Uhum. né? Exatamente. Mulheres precisam de mulheres que se apoiam. Eu acho Verdade, que concordo. O Mulheres no Comando ele nasceu justamente para ter essa conexão mesmo. Nasceu quando eu estava grávida, eu falei, eu quero continuar mantendo essa relação, né? E aí foi nascendo e foi crescendo, as mulheres foram se unindo, a gente tem vários projetos sociais também. E acho que agora com você, junto com a gente também, vai ser muito legal. A gente tem que criar, eu falei que ano que vem eu quero fazer o evento do Mulheres no Comando presencial, porque a gente sempre fez muita coisa online, né? aham, Então, eu aham. quero fazer um evento presencial, bem selecionado também, em algum lugar mais fechado, só para mulheres, empreendedoras, mães, para a gente conseguir abordar temas específicos e criar essa conexão, apresentarem o trabalho delas também, e a gente criar esse vínculo, né? Sim, eu acho que isso é super importante. Quando a gente cresce em rede, se Uhum. apoia, né? Troca Sim. sobre maternidade, troca sobre o mercado de trabalho, todo mundo ganha. É porque o off, eu sempre falo, o off ninguém sabe, porque eu trabalho Não. muito, eu tenho várias reuniões diariamente, né? E quem acompanha, que tem um parceiro, o Vitor entrou aqui agora, estava em reunião com ele, fazendo várias coisas. Então a gente sabe que o dia a dia, a correria é muito grande, mas a gente É. precisa estar juntas e unidas para conseguir deixar mais leve, né? Tudo isso. Isso, é tudo isso. E esse apoio, né? É pensar num grande sistema, Exato. né? E aí, para mulheres, né, se a gente for até pensar cientificamente que a gente carrega o DNA mitocondrial, e o DNA mitocondrial é desde as antepassadas, né?
Uhum. Uma vez eu ouvi um cientista falando, vocês podem estar carregando o DNA da Eva, Olha só. porque são mulheres que passam o DNA em frente, então imagina quantas coisas a gente também não passa sobre medos, Uhum. sobre angústias, Sim. né? Eu acho que outra coisa que a constelação ajuda muito a olhar são medos. Os medos são sempre sentimentos transferidos. É. Uma criança medrosa dentro da escola, a gente pode olhar, tem uma mãe muito insegura do lado de fora. Verdade. Normalmente, quando você olha os filhos, se você olhar os pais, é muito, né, parecido, porque Primeiro porque é o eles estão sistema. aprendendo em casa, né? E reflete Exatamente. isso na escola, é no natural. Exatamente. Primeiro porque isso faz parte, né? As É, crianças claro. aprendem a enxergar o mundo, são os adultos que apresentam o mundo para a Que criança. Se o missão, mundo né? Eu é. falo que a maior missão da minha vida é criar minha filha maior. Exatamente. E a mais bonita, e a E mais aqui eu intensa. quero crescer, quero evoluir, quero aprender, quero, sabe, eu criei muita força, muita vida depois que ela nasceu, porque eu quero ser a melhor pessoa, eu quero melhorar como ser humano, melhorar como, em todos os âmbitos da minha vida, financeiramente também, mas principalmente né, olhar para trás com amor, para que ela não carregue dores minhas, que não faz parte dela, né? Muita coisa nesse sentido. A primeira coisa que você tem que aceitar é que você vai falhar. É, nossa, Ser uma boa mãe é aceitar que você vai falhar. sim. E aceitar isso é libertar os nossos filhos de serem perfeitos, porque a gente se liberta de ser perfeita e a gente liberta as nossas mães de serem perfeitas. Nossa, vai Elas encerrar, é passam para a. encerrar a live com aquele puxão de orelha gostoso, para né, para dar aquele up no 2026 maravilhoso. Olha, tá vendo, mãe? Tá vendo? Não se cobrem tanto. Nós Não, somos imperfeitas mas a gente vai conseguir, entendeu? O importante é que mas vai dar é isso. certo. É isso. Tudo que você faz, tudo que fazemos pelos filhos, fazemos porque podemos e porque queremos. Também tem situações de privilégio, Sim. né? E isso é uma coisa super importante de ser colocada, mas também aceitamos que muitas vezes vamos falhar. Uhum. Sim. E isso nos dá um nível de humanidade e uma possibilidade de ser real, Uhum. Exato. com crianças reais que também não são perfeitas, choram, fazem birra, discutem. Eu Sim. falo que criança de filme não existe na vida real. Pega essas coisas e vai lá pra cima porque eu quero conversar. Não tem uma criança em filme que fala, por quê? Mas aqui eu tô assistindo, me deixa ficar quieto. Essa criança, É. tipo, escova os dentes e vai dormir. A criança da novela vai, escova os dentes. Não existe essa criança. Essa Não. criança, a criança real fala, faz 5 minutos. Não, não Não vou sei o quê. escovar. Não, não É. quero. Né? Então, saber que a vida é real Uhum. e ela é no aqui e agora e que a gente tem a possibilidade do sucesso, e o sucesso vem da vida. Amém. Amém. Lindo. Tá vendo? Não tem nada a ver com Deus, mas Deus está presente em tudo, né? Você vê que é tudo faz. Tem dentro da gente, a gente traz a nossa força, né? Nossa, foi muito bom, É, Mar. Agradeço muito, assim, a sua participação. Espero que a gente se encontre muito. Eu quero ano que vem, se Deus quiser, participar desse dia 24. Depois me manda o link lá. manda sim, vou Olha lá, mandar. a Bruna. Meninas, agradeço por tanto mesmo. Paty, amo você, amiga. E também te amo, Bru. O Bru passou por uma fase bem difícil e também é uma grande inspiração para as mulheres. Enfim, quero fazer uma live com você, Bru. Depois eu vou te chamar. Agora, hoje ela é nutricionista. Ai, que demais. Ela passou por uma fase enfim, mas depois eu vou marcar com ela. Mas obrigada, Má, pela Eu que live. Espero que você agradeço a tenha gostado. Foi possibilidade. super leve. Você tem um conteúdo incrível. Dá vontade de ficar aqui com você horas e horas. Dá pra gente marcar novas lives com novos temas. Eu falei isso pra você. Dá pra Com gente criar certeza. muitas coisas juntas ainda. Vamos fazer nosso evento juntas também. Obrigada. Muito sucesso pra você. Obrigada a você. Para vocês que Obrigada ficaram pela aqui até o final. facilidade de falar de uma coisa que eu Imagina! gosto tanto e assim, espero que tenha ajudado. Muito, Né? O que muito. eu brinco é, se quem gostou, manda para um amigo, quem não gostou, manda para um inimigo e tá tudo bem. Tá ótimo, pra gente ficar ótimo. A gente ajuda o inimigo, ajuda o amigo, tá todo mundo junto, né? Eu acho que é isso. Você É, trouxe muito conteúdo incrível, que era assim que eu queria que acabasse meu ano mesmo, pra gente começar o ano com o pé direito, cuidando e da gente, cuidando do nosso interior, buscando melhorar como ser humano e desatar esses nós aí.
E como você finalizou aí, para a gente conseguir entender que nós somos seres humanos e imperfeitos. Exatamente. É Um isso. beijão para você, Um bom beijo, Natal, feliz ano obrigada. novo. E a gente vai se ver. Dá tchau aqui para ti, ó. Vem cá. Ó, Tchau. dá tchau. Tchau, galera! Um Boas beijo, fica com férias para Deus. você. Um beijo, Márcia, fica com Beijo, Deus. tchau. Tchau.